Estamos chegando com o nosso Pingado desta quinta-feira, dia 12 de março. Muito bom dia para você, obrigado por escolher o Pingado para ficar bem informado, bem informada. Vamos aos destaques de hoje. O prefeito de Teresina anuncia novos reajustes no IPTU e admite que errou ao não ter feito o recálculo anteriormente. Moradores fazem protesto em área de Grotão, onde jovem foi morto após ser arrastado por enxurrada na zona sudeste de Teresina. Famílias deixam áreas que podem ser afetadas por rompimento de barragem. Equipes seguem monitorando a situação e tentam fazer reparos emergenciais. Há cerca de 7 meses das eleições, deputados começam a se preparar para a chamada janela partidária, que é quando os parlamentares podem trocar de partido sem correr o risco de perder o mandato. No Piauí, pelo menos 3 deputados da oposição devem migrar para partidos governistas. Imagina sair de casa e dar de cara com uma sucuri. Moradores do bairro de Fátima, na zona leste de Teresina, flagraram a cobra comendo animais. E alguns estão assustados com o bicho tão perto de casa. O Pingado, seu café com notícia desta quinta-feira, um oferecimento Clínica Gastros, 45 Burger e Celes Ambientes, tá no ar. Pingado com Felipe Pereira. Seu cafezinho de notícias para quem não tem tempo. O prefeito Silvio Mendes, do União Brasil, anunciou mudanças no pagamento do IPTU em Teresina. Entre as principais medidas está a ampliação do prazo para o pagamento do aumento do imposto. Segundo o prefeito, após acordo com a Câmara Municipal e o Tribunal de Contas, o contribuinte poderá parcelar o reajuste do IPTU em até 10 anos. Com isso, o impacto no lançamento do imposto em 2026, que poderia chegar a 147 milhões de reais, será reduzido para cerca de 22 milhões. Outra decisão anunciada é o limite para os reajustes. Nenhum imóvel terá aumento superior a 25% no valor do IPTU. O prefeito explicou que a definição desse teto só foi possível após diálogo com o Tribunal de Contas, já que medidas desse tipo precisam ser analisadas para garantir a regularidade das contas do município. Ele também destacou os números do cadastro imobiliário da capital. Atualmente, Teresina tem cerca de 364 mil imóveis. Desse total, 119 mil são isentos de IPTU e também da taxa de coleta de lixo. Outros 41 mil tiveram redução no valor do imposto em relação ao ano passado, enquanto cerca de 29 mil são considerados imunes por determinação da legislação. A Prefeitura anuncia essas mudanças cerca de uma semana depois da derrubada do decreto anterior. O município fez uma revisão dos valores após mais de 20 anos da última atualização por exigência do Tribunal de Contas do Estado. Mas muita gente reclamou, porque houve casos em que o aumento foi de mais de 800% em relação ao valor que era pago anteriormente. A Ordem dos Advogados do Brasil chegou a se manifestar, dizendo que havia indícios de irregularidade no imposto. O prefeito reconheceu que cometeu um erro ao não reajustar o imposto, que desde 2003 não era atualizado. Silvio Mendes lembrou que, quando foi prefeito entre 2004 e 2010, não fez a atualização e que foi seguido pelos seus sucessores. Se é de 2003, eu fui prefeito em 2004. 2004 2010, eu fui prefeito. Então, eu também não fiz a correção. Não foi a correção da sua pessoa, foi a correção de vários prefeitos. Eu, inclusive, depois do Albano, depois do Firmino, depois da Pessoa. Então, nós não cumprimos a lei de correção do IPTU de Teresina. E isso é obrigação legal, sob pena de ser colocado na vaga de renúncia fiscal, que implica na não aprovação das contas da gestão. Então, tem uma série de consequências. Aí você diz, bom, mas cobrar imposto sem gratificar. Provavelmente foi isso que aconteceu dos prefeitos lá desde essa era. Não terem feito essas correções e não ter aceito colocar
nos ombros a antipatia, o reajuste. Fala, craque! Grupo 45 tá de casa nova. Agora a 45 Burger e a 45 Pizza estão juntas num espaço gigante, mais confortável e com muito mais variedade. Anota aí. Fica na Rua Visconde da Parnaíba, 1615, no Ininga, em frente ao novo Colégio das Irmãs da Zona Leste. Pingado, com Felipe Pereira. Moradores do bairro Manuel Evangelista, na zona sudeste de Teresina, realizaram uma manifestação após a morte de um jovem de apenas 19 anos que foi arrastado por uma enxurrada. Ele caiu em um grotão durante uma chuva na madrugada de domingo. Segundo relatos da família, o jovem, identificado como Cauã Francisco Souza, voltava de moto de um aniversário com amigos quando acabou caindo no local. Ele ainda foi socorrido e levado a uma unidade de saúde, mas chegou sem vida. Moradores e parentes dele fizeram um protesto no local do acidente. O grupo cobra da prefeitura a instalação de uma grade de proteção e melhorias na sinalização da área para evitar novas tragédias. Em nota, a Superintendência de Desenvolvimento Urbano Sudeste informou que lamenta e que uma equipe já havia realizado visita técnica recente ao local para planejar a manutenção do gradil de proteção da área. Todos os moradores que se encontravam em áreas que podem ser afetadas pelo risco de rompimento da barragem campestre no município de Coronel José Dias deixaram suas casas. Isso é o que informou o Instituto de Desenvolvimento do Piauí. Agora, a situação segue sendo monitorada, mesmo com a redução das chuvas na região. Cerca de 35 famílias estão agora em casas de parentes ou aderiram ao programa de aluguel social na sede do município. Equipes do Instituto, juntamente com a Defesa Civil e a Prefeitura, seguem tentando reduzir o nível da água na barragem para realizar reparos na estrutura, aproveitando a previsão de 3 dias sem chuva para evitar um possível desastre. A Celes Ambientes chega como uma nova fase da Only Acabamentos. Acabamentos finos, de alto padrão, porcelanatos, pisos e tetos vinílicos, metais, louças e pedras naturais, com escolhas pensadas para valorizar cada projeto. Celes Ambientes, novo nome, mesma essência, mais precisão. Fica na Avenida Homero Castelo Branco, 2213, bairro Ininga. Pingado, com Felipe Pereira. Faltando cerca de 7 meses para as eleições deste ano, os partidos políticos começam as movimentações para a chamada janela partidária, que é quando os parlamentares de mandato podem trocar de partido sem cometer o crime de infidelidade partidária e correr o risco de perderem os mandatos. Aqui no Piauí, alguns deputados estaduais devem trocar de legenda para tentar a reeleição ou a eleição para outro cargo na Assembleia Legislativa. Pelo menos 3 deputados devem deixar o Progressistas, que faz oposição ao governador Rafael Fonteles, e integrar algum partido da base governista. Uma delas é a deputada Gracinha Moraes Souza, filha do ex-prefeito de Parnaíba, Mão Santa, que deve ir para o MDB, sigla pela qual o pai foi governador e senador. O deputado Thales Coelho também deve ter um movimento de deixar a oposição e se filiar a um partido da base, podendo inclusive se filiar ao PT. Quem também se manifestou dizendo que vai mudar de lado é o deputado Doguim Félix, filho do prefeito de Campo Maior, Joãozinho Félix. Ele diz que existe a possibilidade de ir para os Republicanos. O cientista político da Universidade Federal do Piauí, Vitor Sandes, explicou que a janela partidária permite um rearranjo para que os deputados e os partidos façam suas estratégias de acordo com o cenário eleitoral. Quando a gente olha para esse processo nos estados, tende a pender para os grupos que têm mais força política. Geralmente você tem governadores bem avaliados, a tendência é que haja um processo de migração para partidos da base do governador, dado que nós sabemos que há uma alta taxa de reeleição de deputados estaduais. Essa alta taxa de reeleição
ela é potencializada quando há um alinhamento com o grupo mais forte do Estado, e esse é um padrão que a gente tem observado aqui no Piauí, mas também em vários outros estados. Os deputados, candidatos à reeleição, possíveis candidatos à reeleição, eles estão pensando na reeleição. Então, eles precisam diminuir os custos de uma possível derrota e maximizar benefícios. E o benefício eleitoral. Então, estar em partidos mais fortes, com maior potencial eleitoral, com maior possibilidade de financiamento, realmente eleva a chance de vitória dos candidatos. Quando o assunto é saúde, não basta parecer bom, é preciso ser seguro por dentro. Você sabia que existe uma certificação que avalia tudo o que acontece nos bastidores de uma unidade de saúde, desde protocolos, fluxos internos, decisões clínicas, tudo para proteger quem mais importa, o paciente. A Clínica Gastros conquistou a Organização Nacional de Acreditação Nível 3, o mais alto padrão de excelência em saúde do Brasil. Isso significa que tem procedimentos seguros, cuidado contínuo e decisões pensadas para reduzir riscos e salvar vidas. Clínica Gastros, cuidado que acolhe, excelência que resolve. Você ligado com a gente. Pingado com Felipe Pereira. A Polícia Militar recuperou um carro furtado cerca de 3 horas depois do crime com o apoio do SPIA, que é o Sistema de Policiamento por Inteligência Artificial. O automóvel havia sido furtado por volta das 2 da tarde. Assim que a ocorrência foi registrada, o veículo foi inserido na rede de monitoramento, permitindo que as câmeras inteligentes espalhadas pela capital iniciassem o rastreamento. Em pouco tempo, o sistema identificou a passagem do carro em diferentes pontos de Teresina e emitiu alertas com a localização exata. As informações foram repassadas em tempo real às equipes policiais. Com base nos dados, policiais da Rony realizaram um cerco e interceptaram o veículo na Avenida Miguel Rosa, no bairro São Pedro. 2 suspeitos foram presos em flagrante e o carro, recuperado, foi encaminhado para a central de flagrantes, junto com os detidos, para os procedimentos legais. Imagina só sair de casa e dar de cara com uma sucuri no meio da rua. Pois essa situação tem acontecido com moradores da rua Francisco Silva, no bairro de Fátima, na zona leste de Teresina. Vídeos gravados por moradores mostram uma cobra aparecendo no calçamento, capturando animais como um gato e iguana e em seguida voltando para o mato. As imagens viralizaram nas redes sociais. Enquanto alguns moradores relatam susto com a presença do animal, outros tratam a situação sem muito alarde. Segundo relatos da comunidade, a presença de serpentes na região tem se tornado cada vez mais frequente, principalmente com o período chuvoso. Os moradores dizem que os animais ficam em um terreno particular com uma lagoa dentro. Com a elevação das águas, saem atrás de alimento. O batalhão ambiental da Polícia Militar foi acionado e fez uma vistoria na área, mas o animal não foi localizado. A orientação é que, ao avistar uma cobra, os moradores isolem o local e acionem a polícia pelo 190, sem tentar capturar o animal por conta própria. Pingado com Felipe Pereira. Seu cafezinho de notícias para quem não tem tempo. Vamos encerrando agora o nosso Pingado desta quinta-feira. Clique para curtir, aperte o sininho para acompanhar o nosso Pingado todo dia. Um abraço e até amanhã. Pingado Pingado com Felipe Pereira, o seu cafezinho de notícias para quem não tem tempo.